falando sobre esse cenário do Santa Cruz, é muito importante a gente ressaltar os nomes que foram ventilados, né, Hamilton? Foi aí o do Lisca Doido, o do Marcelo Fernandes. Já foi dito tanto o nome Guto Ferreira, Léo Condé, entre outros aí treinadores que estão livres no mercado, e o Marcelo Fernandes também, que está na Ponte Preta. E o que é que acontece? Meu ponto de vista, dentro da realidade orçamentária do Santa Cruz atual, sem SAF, quais nomes você acredita que pode vir desses aí, Leandro? Sem SAF, sem aporte financeiro nenhum. No máximo, Marcelo Fernandes ou Lisca Doido. É isso. Leandro, se tiver a SAF já fazendo alguns aportes, fez, por exemplo, usou aquele dinheiro lá para ajudar o time na Série D, que o time subiu. Aí pode sonhar com algo como Léo Condé, como um Guto Ferreira, algo do tipo. Beleza, eu acho que ficou claro e objetivo para todo mundo. O Santa Cruz precisa anunciar esse treinador já para ontem. Para amanhã já chegar no Arruda e assistir o jogo. Ali, e no sábado ir para o Clássico. E o que é que eu acho, Hamilton? Dentro dessas proporções, se a SAF não quiser fazer aportes, o nome mais interessante para mim, é o do Doido, é o do Lisca, mais do que o Marcelo Fernandes. Por quê? Eles têm um trabalho já meio que consolidado no futebol, seja no Ceará, onde ele passou, porém ele tem um problema muito grande, que é a loucura. Não é à toa que leva o nome de Doido. É a questão de ele assinou o contrato, fez um bom trabalho. 3 meses depois, tchau, vamos embora. Como fez com o Sport, né? Isso. Então, é isso que me preocupa. Mas se ele aprendeu com essa situação, que está, inclusive, há um bom tempo, esse ano de 2025 ele não trabalhou em nenhum clube. Se ele aprender um pouco a situação, eu acredito que se ele vier com a cabeça firme, eu acho que pode sim agregar muito nesse time do Santa. Por quê, Hamilton? Eles têm um comando técnico do time com postura para jogar para o ataque, para buscar o gol, para ficar mais próximo da vitória. Então eu acho que o Lisca, nesse momento, para esse contexto que a gente está analisando, do clube associativo, ele é um nome que mais agrega, no meu ponto de vista, comparando ao do Marcelo Fernandes, por exemplo, e até mesmo do que foi Léo Condé, que já disse que não vem por conta que só vai trabalhar em um clube após o fim dos estaduais. Então, para mim, o Lisca agrega muito nesse sentido. Só antes de passar aqui para o João, sobre a questão do técnico, a questão do Marcelo Cabo, só para finalizar aqui, sobre a questão do Cabo no Santa Cruz. João Lucas, na tua opinião, foi justa ou injusta a demissão dele? Ou tá de boa? E depois as opções, tá? Eu vou trazer aqui as 3 opções que eu vejo no mercado interessantes, mas entre as 3 eu vou dar minha opinião daqui a pouco. A primeira é Lisca, a segunda é o Marcelo Fernandes e o terceiro o Claudinei Oliveira. Vamos embora. Vamos lá. Ele como pessoa, e eu já falei isso em outros lugares que eu passei, até para amigos próximos a mim que torcem para a equipe do Santa Cruz, esse que tá aí na foto, ele como ser humano, ele é incrível. Ele fala com todo mundo, respeitador, ele consegue passar uma energia muito boa e positiva, né? Mas, assim, o que deixou, de fato, o trabalho dele, que ele não fosse mais o comandante na equipe do Santa Cruz, foram as teimosias do próprio Marcelo. Porque quando a torcida falava, Marcelo, bota jogador tal, Marcelo, tira jogador tal, e muitas das vezes a gente fala que o torcedor não tem razão e ao mesmo tempo ele tem, porque a demissão dele foi mais por causa da torcida. Ele não aguentou a pressão. O torcedor disse assim, Marcelo, muito obrigado pelo seu acesso para a Série C. Você deixou um legado, você subiu, você quase que era campeão da Série D, né, com a equipe do Santa Cruz, mas quando para se falar de pernambucano, que o Santa faz mais de 10 anos que não ganha, né, que se esse ano não ganhar vai ser 10, são 9, né, e assim, foi o próprio Marcelo que se demitiu, porque teve certos tipos de jogo que ele estava jogando a equipe do Santa Cruz e ele quis inventar contra a equipe do Náutico agora, jogando no 3-5-2,
para mim, foi a chave fundamental para ele ser demitido aqui do Santa. O Marcelo, ele era muito inteligente, mas tinha jogos que ele mexia errado, ele não trazia os jogadores que eram para ser fundamental naquela partida e ele acabou se precipitando e tá aí o resultado. Sobre os nomes que estão sendo cogitados, eu vejo do Lisca o melhor disparado do que o Marcelo Fernandes e o próprio Claudinei Oliveira, né? E o Guto Ferreira também. Mas é aquilo, né, Leandro? Como você estava comentando, pô, vai dar um projeto a um cara que o cara lá na frente vai abandonar? É a mesma coisa da gente prestar nosso carro, o cara dizer assim, ó, eu sei dirigir. Aí ele chega no máximo ali no shopping da vida, eu estacionei o carro, aí liga pra pessoa, ó, eu não sei tirar o carro do estacionamento não, e aí? Tem como vir aqui tirar o carro do estacionamento? É a mesma coisa, pô. Tu tá entendendo? Ou se não, ele pegar teu carro e ir ali na frente e trocar. Dizer, ó, o carro não é meu não, é de um colega meu, mas eu vou trocar esse carro dele por outro. Isso. Tu topa, pronto, trocou. Tá trocado, aí já era. Tá entendendo? Então, assim, o Lisca, ele é um baita treinador. Mas, infelizmente, ele tem muito dado nesse borro águas aí que a gente consegue ver que ele, infelizmente, não tem o compromisso de terminar ali com qualquer time, qualquer clube que ele estiver passando. Show. A questão bem interessante, eu vejo a questão do Marcelo Cabo, muitas das coisas que ele fez realmente foram interessantes. Conseguiu acesso, beleza, do jeito que aconteceu, o torcedor já não estava gostando dele desde o ano passado. Então acredito que o planejamento do Santa Cruz já era para ter sido desde o ano passado ter demitido ele. Faz a demissão, agradece muito pela questão do acesso, mas bola para frente. Muitos dos jogadores que eram para ter renovado, o próprio Giovani, o Thiaguinho que foi emprestado, jogadores que poderiam, com certeza, jogar uma Série C de boa nesse time que está aí, o Santa Cruz seria outro, entendeu? Com um comandante diferente. Mas eu acredito que o que mais quebra o torcedor foi a questão das entrevistas dele. O torcedor vendo que o time estava ruim dentro de campo e dentro da entrevista ele dizia, o time estava bom, não sei o que, enganando o torcedor. O Santa Cruz ganhou de 3-0, mas no primeiro tempo que o goleiro falha 2 vezes e depois em relação à questão do segundo tempo, que foi horrível dessa partida dentro do decisão. Aí vai, joga contra o Maguari, fora de casa, empata, ok, show, jogo difícil, 3 horas da tarde. Volta jogando contra o Vitória, ganha de 1-0 com futebol horrível. Aí vai contra o Retrô, péssima partida, perde. Aí já vem as lembranças do ano passado. Então com apenas 2 jogos ele conseguiu a ira do torcedor ainda maior, a imprensa também tradicional batendo 24 horas em cima dele. E o que acontece após a partida? O diretor do Santa Cruz vai junto com ele à mesa, não dá a demissão ali na hora, mas já, basicamente eu acredito que já estava em aviso prévio, né, de que tudo isso ia acontecer, e depois da repercussão e a torcida virando-se contra a diretoria de futebol e também contra o Bruno Rodrigues, resolveram marcar essa reunião e a demissão aí do técnico Marcelo Cabo. Na minha opinião, eu sou adepto da questão do que o Arley falou. Era necessário primeiro, foi com o projeto, beleza, vamos esperar até o final do Pernambucano e depois vamos atrás de alguém para a Série C. Porque quem é o treinador que vai querer vir num cenário desse? Faltando 2 jogos para acabar a primeira fase e depois só sendo doido, como o Lisca doido. Não sei se vocês concordam comigo. Mas finalizava o projeto do Marcelo Cabo. Foi eliminado. Não classificou, ok. Beleza, show. Obrigado, Marcelo Cabo, tamo junto e até a próxima. Falou. Ok. Mas não. Troca o treinador agora. O próximo que vai vir, eu não sei. É dos 3 nomes que eu coloquei. O de Lisca doido, na minha cabeça, não entra de jeito nenhum o Lisca, entendeu? Por conta do histórico dele aqui em Pernambuco. E também de alguns outros times. Eu acredito que ele quer ser mais do que até muitos jogadores. Então, dentro do elenco, se tivesse TH Galhardo e Lisca doido, ia estourar. Ia ser a mistura química. Agora tem um detalhe aí, Hamilton, que é Pode só falar. uma observação. Digamos, é sábado no clássico, né? Isso. Digamos que ele seja o treinador e consegue ganhar do Sport lá.
Vá pro Alambrado. Olha, Virou ídolo. então, é por Entendeu? isso que duas derrotas, eu acredito que foi muito a questão. Eu sei do futebol, tudo isso, a fala dele, a lábia, beleza. Mas se foi pego o projeto, deixava pelo menos finalizar o Pernambucano, entendeu? Para ele fechar o ciclo. Não sei a opinião de vocês sobre isso, mas dos três técnicos, só para finalizar. Temos aí Lisca, né, na minha cabeça nem passa, Marcelo Fernandes seria um interessante, e o Claudinei Oliveira, aí seria uma questão de nome, de experiência, bastante interessante dentro do futebol, mas a questão é financeira. Como o Santa Cruz vai pagar uma comissão técnica que está devendo um elenco? Entendeu? Porque quem quer falar aí já pode desmutar e falar. Pois é, Hamilton, eu acho que sim, que Lisca caberia no Santa. Eu acho que ele aprendeu um pouco da lição de sair assim de um clube para o outro. Tanto é que ele passou um bom tempo aí sem trabalho. E eu acho assim, que ele já falou muito bem do Santa Cruz em outras entrevistas, até o repórter João Vitor Amorim na Rádio Jornal, dizendo que viria a treinar sim um clube pernambucano, que ainda faltava o Santa Cruz para ele treinar. Eu sei que a passagem dele pelo Náutico foi, de certa forma, interessante. No Ceará também. No Sport, o torcedor do Sport odeia o Lisca, a maioria, né? Isso é fato. E para aumentar esse ódio, imagina ele ganhando, pô. Aí ele sendo o treinador do Santa Cruz para o jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro, onde jogaram tantas coisas nele naquele momento contra que ele ia para o Santos. Então veja que espetáculo a parte para o torcedor acompanhar esse jogo. Então já tinha um protagonista, sim, ali na beira do campo, que seria o Lisca doido, independente do resultado, se ganhar, se perder, se empatar, enfim. Mas o Lisca, ele controle de jogo interessante. Mas a questão é essa, se ele aprendeu com esses erros de não deixar o trabalho no meio do caminho e honrar o seu trabalho até o final. João? Não tem muito o que falar não, mas entre as três opções, tirando essas situações que dificultam a vida do Lisca, eu acho que o nome mais interessante para mim seria do Claudinei Oliveira, né? O cara que tem mais experiência, né? O cara que consegue demonstrar um estilo de jogo muito bom, que é convicto no que faz, mas nada contra também ao Marcelo Fernandes. O Lisca, ele só se prepondera aí sobre essa situação do não compromisso que ele muitas das vezes não tem com o clube, né? Ele assina com o clube aqui hoje e se amanhã chegar uma proposta melhor, vamos supor, de um América Mineiro, de um Ceará ou até de um Mirassol da vida, ele não vai pensar duas vezes e vai embora e vai abandonar o barco. Então, eu acho que o nome melhor dos três para mim é o Claudinei Oliveira. Show. Deixa eu só trazer aqui a mensagem do nosso torcedor. O professor Márcio falou boa noite, tamo junto. Do oficial em campo aí na nossa live. Alexandre diz o seguinte: eu concordo plenamente com o técnico Lisca doido, ó, até porque vai levantar o time do Santa Cruz. Tem que realmente, se for ele, como a atmosfera que o Leandro aí colocou, seria uma loucura. Em relação a dispensar o Marcelo, ele já tinha demonstrado em 2025 que não tinha condições e demonstrou agora em 2026 que o time não jogou nada. O básico, não tinha nem jogado ensaiada, é verdade. Ele continuou dizendo: o técnico Marcelo Cabo só sabia falar bonito. Agora, em relação ao futebol, muito ruim. Com certeza, eu concordo 100% do que você falou aí. Agora, deixa eu só mudar rapidamente a pauta sobre a questão de técnico de boa, né? O Leandro concorda com o Lisca, o repórter João Lucas tem aquela questão de sim ou não. Eu tenho aquela questão de realmente o Lisca não dá para o Santa Cruz no momento, principalmente pela questão de poder abandonar a qualquer momento o Santa Cruz, e principalmente dentro de uma Série C, porque se ele estiver bem na Série C, alguns times de Série B vai querer procurar ele, e ele, o histórico que tem, vai querer sair. Então, é uma resenha muito complicada. Então, deixa o torcedor aqui embaixo a tua opinião e quem você quer como técnico. A gente trouxe 3 opções porque eu acredito que seriam opções interessantes. Teve outras aí que foram colocadas e cogitadas, mas se você tem alguma opção, coloca aqui embaixo no comentário, tá certo? Mas